Olá, querido aluno, querida aluna do 7º ano. Seja bem-vindo a mais um vídeo educativo do nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou a professora Naide, sou professora de língua portuguesa e continuo te acompanhando aí durante seus estudos. Lembrando, mais uma vez, que os nossos vídeos educativos são complementos para as aulas que você tem na sua escola com o seu professor ou sua professora. Bom, então a gente continua hoje falando das figuras de linguagem, mais especificamente das figuras de som. Olha só. Mas antes, vamos recordar. A gente viu que as figuras de linguagem são maneiras diferentes e mais expressivas de deixar uma linguagem mais agradável, mais atraente, mais bonita, que a gente usa. Bom, então olha só, elas podem ser divididas em figuras de palavras, de pensamento, de sintaxe ou de som. Nas aulas anteriores, a gente falou dessas figuras, né? Pensamento, palavras, pensamento e sintaxe. Hoje nós vamos revisar um pouquinho, né, dessas figuras anteriores, mas a aula de hoje é mais especificamente para a gente tratar as figuras de som. Então, as figuras de palavras são aquelas que vão tratar a respeito do nível do significado das palavras. As de pensamento, da combinação a nível de ideias, a sintaxe vai trabalhar a estrutura, a gramática, né, das frases, e as de som, como o próprio nome diz, sobre a sonoridade dessas frases. Então, olha só, para a gente relembrar um pouquinho. Algumas figuras de pensamento que a gente trabalhou nas aulas anteriores. A antítese, por exemplo, que traz oposição de termos. Olha aqui um exemplo para você. De tanto chorar, desejou voltar a sorrir. Então, eu tenho chorar, que é antônimo de sorrir. A personificação ou prosopopeia. A lua apareceu no céu tímida essa noite. Então, olha, a lua tímida. Uma característica de pessoa que foi atribuída à lua, né, que é um satélite, que é um ser inanimado. Temos também ironia, quando eu digo uma coisa, mas eu quero dizer na verdade outra. Ele parece um anjo, adora arranjar confusão. Bom, anjo não arruma confusão, né? Tem também o paradoxo, aí é um contraste, mas a nível de ideias e não de termos contrários. Quanto mais eu trabalho, menores são as oportunidades de reconhecimento na empresa. Bom, então, quanto mais eu trabalho, menos eu sou reconhecido. Então, tem ideias aí que estão contrastando. Eu tenho também a hipérbole ou inversão. Estou morrendo de saudade de você, né? Ou, quer dizer, hipérbole ou exagero, estou morrendo de saudade de você. Então, né, morrendo de saudade, né? Na verdade, a gente não morre. É uma maneira de se expressar. A gente tem também a sinestesia, né, que faz uso aí dos sentidos, dos 5 sentidos. Quando eu digo, por exemplo, o branco doce que coloco em meu café já não me apetece mais. Então, o branco doce, né? Então, o branco doce, ele está fazendo uma referência aí até ao açúcar, né? Mas aí tem cor e a cor tem sabor, então eu tenho uma mistura aí de sentidos. A gente viu também as figuras de sintaxe ou construção, vamos relembrar algumas. Ó, a elipse é quando eu faço a omissão de um termo, né, que já foi mencionado anteriormente. Então, ela estava atrasada, chamou um táxi. Ela chamou um táxi, né? Então, não repeti aqui o pronome. A gente tem também o polissíndeto, que é a repetição de um conectivo. Estudei e fiz uma lista de exercícios, e mais outra, e descansei. Então, essa repetição aqui, né, do conectivo aqui do e, caracteriza polissíndeto. Eu tenho também o hipérbato, que é a inversão aí dos termos na oração, né? Quanto pode dos anos o progresso? Então, o progresso, né? Quanto pode dos anos. Tive uma inversão aí dos termos. Eu tenho também a anáfora, que é a repetição da palavra no início da sentença. Então, quando eu tenho um verso, por exemplo, é pau, é pedra, é o fim do caminho, né? Então, esses termos repetidos aqui, é pau, é pedra, é o fim, né? Então, caracteriza a anáfora. A gente falou um pouquinho também das figuras de palavras, quando a gente tem, por exemplo, a comparação. Minha mãe é linda como uma flor, né? Então, estou comparando a beleza da minha mãe com a beleza de uma flor. E eu tenho expresso ali, né, o termo como, para fazer essa comparação. A metáfora, ela também é uma comparação, mas é uma comparação implícita. Eu não tenho o termo como, né? Eu já faço uma comparação direta. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Então, os poemas são pássaros, né? Se eu tivesse usado uma construção como os poemas são como pássaros, se eu tivesse colocado a palavrinha como ali, eu teria uma comparação. Mas como eu fiz, né, uma comparação direta com o verbo de ligação, os poemas são pássaros, então eu tenho uma metáfora. E ali nós temos também a metonímia,
comi 2 pratos de comida. Então, eu tenho uma parte ali no lugar do todo. Na verdade, você não comeu os pratos, né? Você comeu a comida que estava em 2 pratos. E na aula de hoje, nós vamos aprofundar nas figuras de linguagem, falando das figuras de som. Mas antes da gente aprofundar nas figuras de som, vamos lá, vamos relembrar a última aula que a gente falou mais especificamente das figuras de construção. São figuras utilizadas para modificar um período, ou seja, elas interferem na estrutura gramatical da frase e têm o intuito de oferecer maior expressividade ao texto. Elas operam de diversas maneiras, seja na inversão, na repetição ou na omissão dos termos da oração. Olha só, elipse é a omissão de um ou mais termos que já foram expressos anteriormente no discurso. Então, ó, estamos felizes, ou aliás, que não foram expressos anteriormente no discurso. Estamos felizes com a audiência do canal TV Araxá Educa. Então, eu tive a omissão aqui, né, nós. Eu sei que é nós porque eu tenho o verbo estamos e o sujeito aqui está oculto, né? Então, nós estamos felizes e ele não foi mencionado anteriormente. Essa é a diferença da elipse para a zeugma. Então, a zeugma, eu vou ter a omissão de um termo que já foi mencionado anteriormente. Então, quando eu digo a professora Fabiana, professora de matemática, olá, professora Fabiana, a professora Fabiana comeu maçã, eu pêssego. Olha só, eu não repeti o verbo comer, né? A professora Fabiana comeu maçã e eu comi pêssego. Então, essa omissão ali de um termo, para evitar até a repetição e o texto ficar mais agradável. Então, por isso, é a zeugma e essa é a diferença da zeugma para a elipse. Vamos lá, hipérbato ou inversão. É a inversão da ordem direta dos termos. Qual que é a ordem direta? Sujeito, predicado, complemento. Olha só, professora Luciene, feliz estava a professora Luciene. Bom, então tem uma inversão aqui na ordem dos termos, né? Como que seria essa ordem? A professora Luciene estava feliz. Eu tenho também a silepse, e a silepse ela pode acontecer de 3 maneiras. Pode ser de gênero, de número e de pessoa. A silepse é quando eu tenho uma falta de concordância entre os termos utilizados, ou a ideia desses termos. A silepse de gênero, ela se refere ao uso do feminino e masculino. Olha só, São Paulo é suja. São Paulo é um substantivo masculino. E eu disse é suja, concordando com o termo cidade. Certo? Então, São Paulo é suja, eu tenho um termo masculino, certo? E um predicado ali que está no feminino. Por isso é uma silepse de gênero. Número é quando eu tenho aí uma falta de concordância entre o singular e o plural. Um bando de mulheres gritavam assustadas. Então, um bando gritava, mas aqui eu fiz concordância com mulheres, por isso eu tenho o verbo conjugado na terceira pessoa do plural. E também posso ter uma silepse de pessoa. Então, todos os atletas estamos, olha só, todos os atletas estão, ou nós estamos, preparados para o jogo. Percebeu ali, então, que eu tenho uma diferença, né, do sujeito e do verbo. Eu tenho também, dentro das figuras de sintaxe, o assíndeto, que é caracterizado pela ausência de conjunção. Então, é a falta aí desse conectivo, dessa conjunção. A professora Gláucia, olá, professora Gláucia. A professora Gláucia, aqui do TV Araxá Educa, comprou uvas para comer e limões para fazer suco. Olha só, então a professora Gláucia comprou uvas para comer e também comprou limões para fazer sucos. Então aqui eu tenho uma ausência de uma conjunção, né? E geralmente essa ausência ela é substituída por uma vírgula. Polissíndeto é o contrário, quando eu tenho a repetição aí desse conectivo, dessa conjunção. Ela brigava e gritava e falava, né? Essa sou eu aqui nervosa. Então, essa repetição, né, do E, do conectivo, caracteriza o polissíndeto. A anáfora, ela é a repetição dos termos no começo das frases. É um recurso muito utilizado pelos escritores na construção dos versos, para dar maior ênfase à ideia. Então, olha só, esse verso aqui, se eu amasse, se eu chorasse, se eu perdoasse. Então, se eu. Então, essa é a anáfora. O anacoluto, ele altera a sequência lógica da estrutura da frase, por meio de uma pausa no discurso. Olha só, esses políticos de hoje não se pode confiar. Você percebeu aqui a pausa? É como se a pessoa parasse, né, e mudasse ali de ideia e falasse uma outra coisa. Esse é o anacoluto. O pleonasmo já é uma repetição para dar ênfase aí, né, redundância, e muitas vezes ele é considerado até desnecessário no discurso, então a gente tem que saber muito bem como usá-lo.
A noite escura da Amazônia. Olha só, a noite, se eu tenho aqui o substantivo noite, já está implícito que é escura, né? A noite só pode ser escura. Mas aí foi usado, né, intencionalmente aqui para enfatizar o quanto escura estava essa noite. E agora a gente parte para o tema principal da aula de hoje, que é falar das figuras de som. Como o próprio nome diz, a gente vai trabalhar aí os sons das palavras dentro da frase. Então, essas figuras de som, elas têm uma harmonia dentro da sonoridade dos textos. Elas valorizam a expressividade por meio da sonoridade, ou seja, pela repetição dos sons. De acordo com essa repetição de sons, eu tenho classificações diferentes dentro das figuras de som. A primeira delas é a assonância. Do castelhano, a palavra assonância corresponde ao acordo de sons. Como, por exemplo, o Museu Galileu pereceu. Olha só, Museu Galileu pereceu. Então, eu tenho uma repetição do som no final dessas palavras. Tinha o coração na mão, coração e mão. Então, tem uma repetição do final, né, do som final dessas palavras, e isso eu chamo de assonância. A aliteração, que vem do latim aliterato, significa sequência de letras semelhantes. Geralmente, ela é utilizada no início, né, das sílabas das palavras. Lembre-se, quando a gente falou aqui da sonância, a gente viu que esse som é no final das palavras. Já a aliteração, no começo das palavras. Olha só, fiz, faço, feito, está. Fiz, faço, feito. Então, o som aqui do F no início das palavras. Para mim tem que ser bom, bonito, barato. Então, olha, bom, bonito, barato, né? Tudo iniciando com a letra B, e aqui a gente tem exemplo de aliteração. A paronomásia, ela vai trabalhar com parômetros, ou seja, parônimos, ou seja, palavras que são bem parecidas. Quem casa, quer casa. Então, quem quer casa, morar em uma casa, né? Quem casa, quer uma casa, morar em uma casa. Qual o doce preferido do átomo? Pé de molécula. Bom, e aí, essa piadinha foi engraçada, né? Então, aqui eu tenho também, né, um trocadilho aqui dentro dessa paronomásia aí, né? Pé de moleque e não pé de molécula, né? O doce é o pé de moleque, mas o doce preferido do átomo provavelmente deve ser um pé de molécula. A onomatopeia, ela vai trabalhar a nível dos sons. Então, vai tentar reproduzir alguns sons. Por exemplo, o gato fez miau. Então, eu escrevo lá o som que o gato emite. Eu tento escrever exatamente o som que eu ouço. O badalar dos sinos me comove, blém, blém. Então, é como se o sino, né, fizesse blém, blém. Esse é um recurso muito usado nos quadrinhos, você já deve ter percebido, não é mesmo? Bom, então vamos lá, vamos colocar em prática o que a gente aprendeu de novo na aula de hoje a respeito das figuras de som. Que tal um joguinho para a gente praticar? Vamos lá então, me ajuda aí, vamos ver quais são as respostas corretas do joguinho da aula de hoje. A assonância é uma figura de letra A, palavra, B, som, C, pensamento, D, construção, ou letra E, nenhuma das alternativas. Bom, esse é o tema da aula de hoje, né? A gente, dentro das figuras de linguagem, a gente está trabalhando especificamente as figuras de som. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, ferro, fere, ferro será, né, ferido. Ferro, fere, ferro, ferido. É uma onomatopeia, assonância, nenhuma das alternativas, é uma aliteração ou é uma paronomásia? Você se lembra quando eu tenho repetição aqui do som da primeira sílaba das palavras? Eu tenho uma aliteração. Pergunta número 3. O peão jogava peão com o filho. E esse jogo de palavras parecidas, né? Peão, peão. São parônimos. Então, paronomásia, literação, assonância, nenhuma das alternativas ou onomatopeia. Então, a figura de linguagem que trabalha os parônimos, as palavras que são parecidas, é a paronomásia. Quarta pergunta. Tinha o coração na mão. Coração na mão. Então, a repetição do final das palavras é característica da onomatopeia, literação, assonância ou paronomásia? Bom, tenho certeza que você respondeu que é a assonância. Tum, tum, bate coração. Qual é a figura de linguagem que representa esses sons que a gente ouve, hein? Onomatopeia, nenhuma das alternativas, paronomásia, assonância ou aliteração? Bom, tenho certeza que você respondeu onomatopeia.
Qual das alternativas abaixo representa a figura de som onomatopeia? Então, mais uma vez aí, hein? Representação de um som. Letra A, acordei com o ding-dong da campainha. Ding-dong da campainha. B, o pato pateta pintou o caneco. C, a gente muda o mundo na mudança da mente. Ou D, o cavaleiro é um cavalheiro. E aí, onde que eu tenho a representação do som aí, hein? O registro escrito de um som. Letra A, ding-dong da campainha. Almoçou ou almoço? Olha só, palavras parecidas, né? Almoçou, almoço, assonância, onomatopeia, paronomásia ou aliteração. Então, almoçou, almoço, temos parônimos e aí tem paronomásia. Adoro e ignoro, ou escolho e abandono. É uma, ó, adoro, ignoro, escolho, abandono. Essa é a repetição do som final das palavras. É uma aliteração, uma onomatopeia, uma paronomásia ou uma assonância. E aí? Letra D, assonância. Consegue ouvir o tic-tac do relógio? Tic-tac do relógio. É uma onomatopeia. Vamos lá, a última pergunta do joguinho da aula de hoje. A cidade era fétida, feia e fria. Fétida, feia e fria. Essa repetição do som inicial das palavras é assonância, aliteração, onomatopeia ou paronomásia? E aí, você se lembra? Bom, vamos lá então. Aliteração. Muito bem, então vamos retomar o que a gente aprendeu na aula de hoje? Hoje nós demos sequência aos nossos estudos dentro das figuras de linguagem. Nós falamos um pouquinho das figuras de palavra, de pensamento, de sintaxe e falamos mais especificamente sobre as figuras de som. Espero que você tenha gostado muito dessa aula e te espero também na próxima aula. Obrigada e até a próxima!